Como avalia o plano detalhado de 28 pontos dos Estados Unidos que foi cuidadosamente negociado em Genebra? Marco Rubio deslocou-se até Genebra para dialogar com os representantes europeus juntamente com a delegação ucraniana. Aparentemente, ainda não temos conhecimento de quem foi o responsável pela publicação do documento. Algumas pessoas comentam que foi Keith Kellogg quem o divulgou. E, afinal de contas, o que está realmente a ocorrer, sabe? Considera que o que está a acontecer entre os Estados Unidos e os europeus essencialmente contribuiria para todo o processo de, sabe, alcançar um entendimento na Ucrânia? Bem, em primeiro lugar, não é realmente um plano, é um documento de relações públicas. Em segundo lugar, é bastante claro que o foco da administração Trump continua a ser um cessar-fogo. O London Press relata hoje que Trump possui planos de reconhecer formalmente a anexação russa da Crimeia e da região do Donbas. Isso é, como você sabe, um esforço para alcançar um cessar-fogo. Eu também acredito que isso está completamente fora de sequência. O reconhecimento das diferenças territoriais, trocas ou mudanças deve ser o resultado final de um processo de paz e não um passo preliminar em direção a ele. E assim, não sei, mas espero mesmo que este relatório esteja errado. Quero dizer, sabe, é absolutamente evidente que no desfecho desta guerra, quando ela chegar ao fim, a Rússia vai permanecer com a Crimeia e o Donbás. Isso não vai voltar para a Ucrânia. E então permita-me continuar. Finalmente, os 28 pontos foram reduzidos para 19. Eles estão plenamente cientes de que isso não constitui um progresso significativo. Basicamente, os europeus que querem que a guerra continue não conseguiram apresentar uma proposta de paz. Neste momento, o que eles conseguiram realizar foi fazer um esforço considerável para distorcer a proposta de paz que Donald Trump e o seu colaborador cúmplice Stephen Witkoff, com o auxílio de Kirill Dmitriev, associado de Vladimir Putin, desenvolveram de maneira informal. E os russos continuam a afirmar que não receberam nenhum tipo de proposta preliminar. Isto não constitui uma proposta preliminar e não se pode. O grande equívoco que a administração de Donald Trump cometeu em todos os contextos, como na região de Gaza, por exemplo, e agora na Ucrânia, é presumir que se pode impor uma paz às partes insatisfeitas. Não dá. Podem ter ideias sobre o que fazer, mas se não concordarem, não as realizarão. Portanto, não existe um cessar-fogo em Gaza, apesar de todas as alegações de que ele existe. O Hamas não aceitou a proposta de desarmamento e não o fará. Israel não se retirou e não concordará com essa retirada, e assim por diante. Portanto, este é um acordo natimorto, não um acordo vivo e funcional. A Ucrânia é o mesmo. Não é viável compor um acordo de paz sem envolver diretamente todas as partes interessadas. E existem muitos componentes envolvidos nisto. Há a Rússia e a Ucrânia que necessitam de chegar a um acordo sobre a sua fronteira. Há a Rússia, a NATO, os Estados Unidos e a Ucrânia que precisam concordar com a neutralização da Ucrânia para acabar com esta guerra, pois a Rússia não a terminará até que a Ucrânia retorne à neutralidade com que começou sua existência independente. E é essencial que existam proteções adequadas para as minorias na Ucrânia. Os cidadãos russos preocupam-se com os seus compatriotas russos, enquanto os húngaros com os seus compatriotas húngaros. Contudo, a Ucrânia deve voltar ao padrão europeu da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, OSCE, que exige que os países europeus tratem as minorias respeitando a sua autonomia cultural e linguística. A Ucrânia tem de fazer isso. Essa é uma questão que preocupa a União Europeia, à qual a Ucrânia aspira a aderir.
A concessão de que não é viável limitar a dimensão das forças militares da Ucrânia, por exemplo, como declaram personalidades como Kaja Kallas, o representante da política externa da Europa, ou Ursula von der Leyen, é um total disparate. O controle de armamentos é uma prática comum nas relações internacionais e envolve, tal como no Tratado sobre Forças Convencionais na Europa, que agora é considerado obsoleto após o término da Guerra Fria. Envolve limitações em armamento e forças de tropas e assim por diante, desdobramentos. Ucrânia. A segurança da Ucrânia encontra-se dependente de alcançar um acordo com a Federação Russa. Se não conseguir alcançar um acordo com a Federação Russa, continuará a perder efetivos, pessoas a um nível verdadeiramente terrível, e perderá território. E então, nem os Estados Unidos da América, nem a Europa estão numa posição de poder ditar uma paz. Não se pode impor algo que desconsidere as realidades que estão presentes no campo de batalha. Não é viável recuperar na mesa de negociações aquilo que foi perdido no campo de batalha. E assim, independentemente do que venha a ocorrer, acredito que Vladimir Putin está absolutamente correto. A proposta apresentada por Trump representa um avanço significativo, pois começa a reconhecer algumas das realidades presentes no campo de batalha. É, portanto, como ele disse, como o presidente Putin afirmou, uma base potencial para futuras negociações. Contudo, não se trata de uma paz e tampouco é um esboço de tratado, nada que se aproxime disso. Assim, infelizmente, dadas as realidades do lado ucraniano e europeu, a Europa é agora a única responsável pela guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos estão basicamente a retirar-se dessa luta. A Europa não tem capacidade, recursos, produção de armamentos ou financiamento suficiente para evitar que a Ucrânia eventualmente ceda, isso inevitavelmente ocorrerá em algum momento. E eu acredito que concluiria afirmando que a tragédia atual é que é absolutamente evidente que quanto mais tempo se passa, menos alternativas a Ucrânia possui e mais restritas são as oportunidades para alcançar a paz. Se a Ucrânia tivesse tido a permissão para aceitar o que foi acordado em março de 2022 em Istambul, estaria numa condição significativamente mais favorável do que se encontra atualmente. Se não concordar com a paz agora, estará numa posição ainda pior no futuro do que está agora. O sultão não apoia a Ucrânia, e acho que a administração Trump percebeu isso, o que é um mérito deles. Aqui está o que o embaixador, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Ryabkov, disse sobre o facto de Moscovo defender negociações normais e de compromisso com os Estados Unidos sobre a Ucrânia e não querer participar em jogos diários porque vê em todo o processo de, publicar os pontos e a forma como estão a pressionar para 19, 28 e depois 22. Donald Trump disse que chamam-lhe um jogo diário, Eles não veem qualquer seriedade no processo de diálogo, de negociação com os Estados Unidos. E como vê o papel de Steve Witkoff? Ontem, Putin disse que os responsáveis pelas negociações com os Estados Unidos não são atualmente. Ele não mencionou que não é CR Dmitry, mas disse que os responsáveis, aquelas pessoas principalmente responsáveis pelas negociações, são Ushakov e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Lavrov. E apenas tratando do caso específico das negociações com o Irão. Aprendemos com o exemplo das negociações entre o Irão e os Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão mencionou que, numa entrevista que concedeu em persa, declarou que o Irão e os Estados Unidos chegaram a um entendimento mútuo em 3 ocasiões com Steve Witkoff. E sempre que Steve Witkoff falava com Washington, eles diziam que isso não era possível. E mudavam, quem é responsável, quem está a fazer isto. Acha que é o Marco Rubio e as pessoas à sua volta?
Ou é o Donald Trump quem é responsável por isso e quem está a tomar decisões em Washington? Bem, em última análise, a responsabilidade e a orientação vêm todas de Donald Trump. Donald Trump é bastante suscetível a influências de lobbies internos. No caso de qualquer questão envolvendo Israel, o lobby israelita ou sionista. No caso de qualquer situação envolvendo a Rússia, os neoconservadores que ainda estão bastante ativos e presentes no Senado dos Estados Unidos, entre outros locais. Creio que é necessário abordar alguns pontos aqui, pois o irrealismo demonstrado pelos europeus precisa ser devidamente desafiado. Então, von der Leyen diz, bem, não pode. E Kaja Kallas diz que a aquisição de território pela força é inaceitável. Bem, aplicam essa lógica a Israel? Não, definitivamente não aplicam. E quanto à Sérvia, aplicam isso? Não, o Kosovo foi efetivamente separado da Sérvia. Que tipo de relação a Rússia deseja ter com a Ucrânia? Almeja o mesmo tipo de relação que os Estados Unidos mantêm com o Canadá e o México? No caso do México, os Estados Unidos apropriaram-se de aproximadamente 1/3 do território mexicano durante um conflito, a Guerra Mexicana de 1848. E os mexicanos, assim como os finlandeses durante o período da Guerra Fria, são extremamente cautelosos nas suas relações diplomáticas com os Estados Unidos para evitar ultrapassar uma linha que possa conduzir a um conflito armado. E a Rússia almejaria estabelecer uma relação com a Ucrânia tão cordial quanto os americanos mantinham com o Canadá antes da presidência de Donald Trump. Somos indivíduos bastante semelhantes, possuímos histórias e sistemas políticos distintos, sociedades diferentes, mas comunicamos-nos na mesma língua, mais ou menos, e nós. Entendemos-nos bem, ou entendíamos-nos. Portanto, a Rússia possui objetivos bastante limitados no território da Ucrânia. E a tese europeia de que quer tomar toda a Ucrânia, não há absolutamente nenhuma evidência disso. Não há evidências de que a Rússia tenha qualquer desejo de Lebensraum na Europa. Tem território de sobra. Não deseja cidadãos que sejam rebeldes, possui minorias em quantidade suficiente. É uma sociedade extremamente complexa. Não deseja enfrentar mais problemas, mas realmente não quer. Não está disposto a aceitar uma presença militar hostil na Ucrânia. E deixou isso absolutamente claro há mais de 2 décadas, quase 3 décadas completas. Portanto, não deveria haver surpresas neste contexto. E não se deve esperar que o conflito possa ser resolvido sem abordar as preocupações de segurança da Rússia, que até o momento não foram devidamente tratadas, embora a proposta de 19 pontos comece a reconhecer que essas preocupações existem. Estás em silêncio, Nima. Estamos plenamente cientes de que a Rússia está a mover-se em direção ao leste, mas existe uma certa inquietação entre os europeus de que, compreende, os alicerces fundamentais da economia indicam que a relação entre a Rússia e a Europa é absolutamente vital para o futuro do continente europeu. Eles não parecem entender isso. Não parecem, sabe, preocupar-se. Até onde estariam dispostos a ir contra a Rússia? Até onde estariam dispostos a ir contra o futuro deles? Sabe, a Europa, ao longo da maior parte dos últimos 5 séculos, tem sido a principal potência dominante do planeta. Ciência e tecnologia, inovação tecnológica, engenharia avançada, poderio militar, força econômica, elevação dos padrões de vida, progresso em comparação com outras sociedades. Mas a Europa é agora o homem doente da Eurásia. Está a perder a sua vantagem em todas as áreas. Não está a inovar ao nível em que os chineses se encontram atualmente. É dependente, como mencionei anteriormente, de recursos que são importados. Rompeu relações com a Rússia, que é uma fonte significativa desses recursos,
embora não seja a única fonte disponível. Não soube gerir de forma adequada a sua relação com o continente africano, que constitui uma fonte alternativa de diversos recursos. Não possui controle efetivo sobre as suas fronteiras. E enquanto a Europa, excluindo a Rússia, gasta 4 ou 5 vezes mais em questões militares do que os russos, fazem-no de forma ineficiente. E os europeus parecem estar determinados a permanecer menos do que a soma das suas partes. Portanto, a Europa encontra-se em declínio e a Europa não está a tomar medidas eficazes para reverter esse declínio. Fortalecer as forças militares, aumentar significativamente o orçamento, tal como a Alemanha sugere implementar. Expandir o orçamento como Macron propôs, mas não da maneira que os eleitores franceses desejavam implementar, não constitui uma solução para esta problemática que não irá revitalizar a sociedade europeia. E parte do problema é, acredito eu, uma espécie de arrogância, um tipo de orgulho excessivo e complacência que nasceram de uma supremacia passada. A Europa já não detém a supremacia no mundo. O Ocidente já não é dominante. Este é um planeta consideravelmente mais complexo do que anteriormente. E, como sabe, acredito que está a evoluir para um sistema multinodal. Não gosto do termo multipolar. Prefiro multinodal, já que um nó representa um ponto onde podem ser feitas várias conexões com diferentes espessuras e intensidades e onde pode haver rotação. É tridimensional, não é apenas bidimensional como um polo. Portanto, este é um mundo que verdadeiramente é. A Europa necessita urgentemente de determinar de que forma irá lidar com um mundo em que o Ocidente já não é a potência suprema, em que os Estados Unidos já não são o seu aliado ou hegemon de confiança, e em que outras sociedades como a China, a Índia e possivelmente a cultura islâmica estão em notável ascensão. Quero dizer, refiro-me à cultura islâmica talvez porque acho muito estranho e perturbador que, enquanto a China, que foi humilhada e reduzida, tenha recuperado o seu estatuto civilizacional e posição de liderança, a Índia esteja claramente em processo de fazer o mesmo. É consideravelmente incerto se tal está a acontecer no mundo árabe ou no Irão, e de uma forma mais abrangente no mundo islâmico. Quero dizer, observamos potências a emergirem no mundo islâmico, como a Indonésia, mas o Paquistão apresenta-se problemático, na minha perspectiva, com uma série de desafios. O Irão, caso não estivesse sujeito a uma opressão internacional contínua, poderia potencialmente servir como catalisador para o tipo de renascimento no mundo islâmico que ainda não se materializou. Há uma considerável interrogação sobre os 2.000 milhões de muçulmanos no mundo islâmico e se, eventualmente, encontrarão uma maneira de retornar à grandiosidade que o Islão simbolizava quando a Europa estava profundamente mergulhada na Idade das Trevas. E o Islão, as sociedades islâmicas, especialmente os abássidas e outros, ou a Espanha muçulmana, a Al-Andalus, eram, de facto, os locais onde qualquer alienígena que visitasse o planeta durante esse período histórico teria certamente ido a Bagdade ou Damasco ou Córdoba para se encontrar com as pessoas mais avançadas e progressistas do mundo. Ou ele poderia ter optado por ir a Kaifeng ou a algum local na vasta China, mas nunca teria escolhido ir à Europa. A Europa está a voltar à obscuridade em que anteriormente existia, e os europeus verdadeiramente necessitam de reconsiderar a sua posição no mundo. Não mencionei a América do Sul, que considero igualmente potencialmente muito dinâmica. É parte da cultura ocidental, mas é um ramo único dessa cultura. A questão da Ucrânia, embaixador, é a neutralidade do país.
E se refletirmos sobre a neutralidade, recordamos-nos, sabe, da Áustria ou da Suécia e da Finlândia antes de se juntarem à NATO. Sabe, não se observa nestes países uma grande força militar. Não se observa nestes países, né, sabe, a presença da NATO, sabe, são novos, são neutros. É por isso que os designamos como neutros. E como todo o ponto central das negociações sobre o que está a acontecer entre o Ocidente e a Rússia em relação à Ucrânia é sobre a questão da neutralidade. Não sei se eles não compreendem ou se não querem compreender. Não querem entender. Eles preferem combater até o último ucraniano contra os russos. A resposta óbvia para a segurança europeia, de forma mais ampla, é o estabelecimento da Ucrânia como um estado tampão entre a Rússia e o resto da Europa, que beneficia tanto o resto da Europa como a Rússia. E isso estabelece uma base sólida, como exemplificam os casos da Áustria, Suécia ou Finlândia, que mencionou, para que a Ucrânia, o que sobrar da Ucrânia após o término desta guerra, esta guerra desnecessária chegar ao fim, o que restar da Ucrânia tenha a oportunidade de se tornar próspera e verdadeiramente democrática. Não é nem uma coisa nem outra. É o país mais pobre de toda a Europa. É o mais corrupto. É uma ditadura. Não é uma democracia. Não é administrado por um presidente constitucionalmente eleito. E, sabe, de forma alguma poderia qualificar-se para ingressar na União Europeia nas condições atuais. No entanto, uma Ucrânia que seja neutra e independente, funcionando simultaneamente como um tampão e uma ponte entre a Europa russa e o restante da Europa, é um país que tem a capacidade de prosperar e desenvolver-se de forma democrática, ao contrário da Ucrânia atual, que não possui essa capacidade. Não é possível sustentar uma guerra contínua no continente europeu como base para alcançar a paz. Esse é o erro que os europeus estão a cometer. Presumem que não há alternativa viável à dissuasão de uma suposta ambição russa de conquistar todo o continente europeu. Tal ambição não existe. A dissuasão não oferece uma base sólida para alcançar a paz. É inerentemente provocativo. Conduz à formação da própria ameaça russa que estão a tentar evitar. Da mesma forma, as ações russas na Ucrânia alarmaram os europeus, trouxeram a Suécia e a Finlândia para a NATO. Este é um resultado extremamente negativo do ponto de vista russo e realmente precisa ser. A Europa precisa encontrar uma base para a coexistência pacífica entre o leste e o oeste, e não o fez. E os europeus não têm ideias sérias sobre como fazê-lo, razão pela qual não estão na mesa de negociações. Penso, senhor embaixador, que sabemos como a Rússia reage à apreensão dos seus bens na Europa. Mas, afinal, quando se trata disso, se o principal objetivo é a reconstrução da Ucrânia, na minha opinião, a Rússia estaria mais do que feliz em participar para ter um governo amigável tanto para a Rússia quanto para os europeus. Certamente, certamente. Sabe, antes do golpe de 2014 em Kiev, no qual os Estados Unidos da América e o Reino Unido tiveram algo a ver com a sua execução, na verdade, muito a ver com a sua execução, a Ucrânia e a Rússia tinham uma economia integrada. Sabe, os dois, eles eram extremamente compatíveis. Se houvesse paz na Ucrânia, se a Ucrânia fosse neutra e não uma ameaça para a Rússia, concordo consigo, os russos ficariam mais do que felizes em investir na Ucrânia, tentar redesenvolvê-la, reconstruí-la, em cooperação com os outros europeus e talvez os Estados Unidos. Considero que a noção de que, de alguma maneira, as reservas russas que foram confiscadas pela Bélgica e outros países deveriam ser utilizadas para este propósito é uma questão que poderia ser discutida posteriormente, após a paz ser estabelecida. Não pode ser uma condição para a paz. Eu acho que os russos, se fossem inteligentes, e eu acho que eles são muito inteligentes, tenho algum conhecimento. Conheço o Ryabkov? Sim, conheço.
Observei o Lavrov com bastante atenção. Estas são pessoas extremamente competentes. E estou convencido de que teriam a boa graça e inteligência para serem verdadeiramente magnânimos e compreenderem que é do seu interesse estratégico ter uma Ucrânia próspera, um mercado robusto para os seus produtos, uma fonte significativa de investimento para as suas indústrias, em colaboração com os outros países europeus. Sabe, acredito que se houvesse uma situação de paz, muitas coisas se tornariam possíveis. Mas argumentar que, de alguma forma, como fazem os europeus, basicamente esta guerra tem de acabar com Putin em raia a ser julgado, as reservas russas confiscadas pelos europeus para benefício da Ucrânia, todo o território que a Ucrânia perdeu para a Rússia devolvido à Ucrânia e nenhuma alteração no sistema constitucional ucraniano para reconhecer os direitos das minorias nativistas e culturais. Isto é completamente absurdo. Isto é uma verdadeira fantasia. É ainda pior do que isso, é uma espécie de psicose, não é? Uma falha em perceber a realidade que é trágica para todos os envolvidos, incluindo, claro, ucranianos, especialmente ucranianos e russos. Muito obrigado, senhor embaixador, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer falar consigo. Feliz Dia de Ação de Graças. Já é o dia seguinte, mas não, nós. Tive um ótimo dia de ação de graças, obrigado. E peço desculpa pelo barulho que alguém possa ter ouvido. Existem pessoas a soprar folhas do lado de fora da minha casa, aqui em Rhode Island, onde estou atualmente. Foi um prazer conversar consigo, Neyman.